O objetivo dessa nossa aula hoje é montar um sistema de equações diferenciais e, finalmente, nós vamos resolvê-lo como um sistema linear, né? Porque a transformada de Laplace é uma transformada linear. Aqui vocês têm duas fotos que representam a mesma coisa. Isso é um motor de corrente contínua, né? A abreviação MCC. O motor é um dispositivo que transforma energia elétrica em mecânica, né, através da rotação. Eu vou agora desenhar a parte elétrica, mecânica e eletromecânica e fazer o equacionamento. O motor, para ele funcionar, eu preciso alimentá-lo com uma tensão. Eu vou chamar essa tensão de alimentação de V. Essa tensão poderia vir de uma bateria ou de uma tomada. Essa tensão eu alimentaria aqui, ó. Alimentaria aqui, ó, entre essas duas escovas. Essa tensão, ela pode e até deve ser variável. Então, vou colocar uma seta aqui, ó, que representa tensão variável. Claro que é uma tensão contínua, mas você pode colocar o 12 volts, ou 100 volts, ou 50 volts. Quanto maior a voltagem, a tensão que você coloca, eu imagino que ele vai correr mais, né? Ele vai ter mais torque e vai ter mais rotação para a mesma carga. Contudo, esses fios aqui, né, essa bobina, né, que vocês veem aqui, ó, e também esses contatos, né, porque essas escovas elas ficam esfregando aqui, elas oferecem uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa bobina, ela também cria um fluxo magnético que não é desejável, mas ela vai criar um fluxo magnético que eu vou representar por uma indutância. Uma indutância representa um fluxo magnético. E por fim, eu vou chegar no meu motor mesmo. O meu motor vai ser representado por essa bolinha com essas escovinhas. Esse é o meu motor ideal, que não teria... Na verdade, esses dois elementos estão aqui dentro do motor, mas a gente desenha fora para facilitar. Esse aqui é o que nós chamaríamos de conversor eletromecânico de energia ideal, né? Que entra energia elétrica e sai energia mecânica. Eu vou desenhar aqui um eixo, né? E nesse eixo vai sair um torque e também vou representar por uma segunda seta e vai sair uma rotação. Esse aqui é o conversor eletromecânico de energia ideal. Essa é a fonte de tensão ideal, isso aqui são as não idealidades que estão penduradas aí no sistema. Bom, aqui nesse eixo agora, eu posso desenhar uma carga pesada aqui girando, e ainda vou desenhar o símbolo de uma resistência aqui, fixa, né? Essa resistência é uma resistência mecânica, é um atrito. Bom, vamos ao equacionamento. A parte mecânica ela é um pouco mais tranquila, porque nós sabemos que o torque resultante é igual é um análogo à força resultante, então é massa vezes aceleração, ou seja, momento de inércia vezes aceleração angular. O torque resultante é o torque do motor, menos o torque da carga, que eu vou chamar de L, de load em inglês, vai ser mais comum nas bibliografias. Igual ao momento de inércia vezes... Ao invés desse alfa, me permitam colocar derivada da velocidade no tempo, que é a mesma coisa, só que é velocidade angular. O torque do motor
ele depende do motor e da tensão de alimentação. E ele tem uma relação bem legal aqui, que é uma constante que depende do motor, né? Então, essa constante é dada. Vai depender do fluxo de campo, né? O que é o fluxo de campo? O fluxo de campo é esse fluxo amarelo feito por esses ímãs, né? Aqui ou aqui, tá? Esse aqui é o fluxo de campo. Existe o fluxo da armadura também, mas esse é menor, muito menor do que o fluxo de campo. Ele foi modelado aqui, tá? Essa bobina representa o fluxo de armadura. Existe o fluxo de campo, que é muito maior do que o fluxo de armadura. Nós estamos considerando esse fluxo constante aqui feito por ímãs, né? Ou por uma outra bobina cuja corrente é constante. Então, poderia ter chamado apenas de K ou apenas de Φ, chamei de Kφ, tá? Então, o torque do motor ele é proporcional a esse fluxo de campo vezes a corrente de armadura, tá? Vezes essa corrente aqui, eu poderia chamar de IA, mas como é a única corrente, eu vou chamar de I, tá? Vezes essa corrente. Se for no tempo, é um I minúsculo. Se for na frequência, é um I maiúsculo. Por enquanto, eu estou trabalhando com tudo no tempo, então eu vou colocar um I minúsculo. Menos o torque da carga. O torque da carga eu dividiria em dois. Tá? Eu faria um B vezes a velocidade, que é, por exemplo, a ventilação do motor, ou o próprio atrito dos rolamentos, ou a soma dos dois. Mais o que eu vou chamar de torque da carga mesmo, tá? O torque da carga pode ser constante, pode ser variável, enfim, a gente ainda não definiu o que ele é. Vamos deixar ele como torque da carga. Eu apenas adicionei no torque da carga, ou deixei específico, o atrito. Igual a momento de inércia vezes a aceleração. Eu estou verificando aqui duas variáveis, ó, ômega e a corrente. O resto me parece que ou é constante da máquina ou é saída, né? Ou entrada. Bom, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ou ainda antes de reescrever, eu poderia já aplicar Laplace, por que não? Se eu aplicasse Laplace, isso aqui ficaria Kφ, que é constante, o I do tempo vira I ds, menos B vezes ômega, B, bom, esse é um ômega, eu vou chamar ele de um ômega maiúsculo, ou W maiúsculo. Esse tal de L, eu vou trocar a letra tal por T, porque esse T agora vai ser o análogo a um T minúsculo aqui. Igual a J, que é constante. A transformada de Laplace de uma derivada é S vezes ômega, menos ômega do tempo igual a zero, né? Nós vamos considerar agora, por simplicidade, isso aqui igual a zero. Se você não considerar igual a zero, não há problema algum numa primeira análise, só para fins de função de transferência, que ainda não é o caso, apesar de nós chegarmos nela hoje também. Vamos chegar nela também. Eu vou colocar agora aqui uma matriz vezes duas variáveis, que eu vou chamar de I e ômega ds, igual às minhas entradas. Bom, as minhas entradas são o torque da carga e a tensão. Aqui é o que eu quero encontrar.
a corrente e a velocidade, o torque e a tensão são o que eu estou entrando, né? Eu entro com a tensão elétrica na máquina, né? E aqui nesse mesmo eixo, né, eu tenho um torque da carga de oposição. E esse aqui representa o B vezes ômega, né? Claro que ele também se opõe à velocidade que o motor aplica. Então, isso aqui é torque, tá? Essa seta representa um torque de atrito, tá? A velocidade sempre é para o lado de cá. Vou escrever essa equação aqui, vou escrever ela aqui embaixo, tá? Não, vou ter que escrever aqui em cima, porque a torque é aqui. Então, K vezes φ vezes I. Não tem mais nada que ser escrito vezes I. Agora, ômega eu tenho aqui e tenho aqui. Menos B vezes ômega, então é só menos B. Menos SJ, porque esse passa para o lado de lá. Igual a menos TL, né? Porque o TL passa para o lado de lá. Isso aqui tem bastante lógica, vejam, ó. Kφ vezes I é o torque do motor, menos o torque da carga, é igual ao torque resultante. Então, o torque do motor menos o torque da carga é igual ao torque resultante. Então, tem tudo a ver com essa equação aqui em cima. Ó, se você passar para o lado de lá e para o lado de cá, os devidos termos. Agora, eu vou fazer uma análise de malhas aqui, igual a física 3. O Kirchhoff, né? Antes do Kirchhoff, aqui é a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton agora é a lei das tensões de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões num loop, né, é igual a zero. Então, eu saio daqui e dou a volta e fica igual a zero. Daqui para cá, sobe V, porque sai do menos e vai para o mais. Tá? Subiu V. Tem gente que prefere olhar para esse menos e colocar um menos aqui na frente. Tanto faz. Tá? Agora, nesses elementos aqui que estão consumindo energia, o potencial sempre cai. Então, cai R vezes I, e no indutor cai L vezes dI dt. Porque a tensão no indutor é proporcional à variação da corrente. Se a corrente for contínua, se a corrente não variar, a tensão no indutor é zero. E ainda cai a tensão aqui em cima desse motor ideal. E a queda de tensão no motor ideal é K φ vezes a velocidade. K φ vezes a velocidade. Quanto maior a velocidade do motor, maior a queda de tensão sobre ele. Tudo isso igual a zero. E agora eu aplico a transformada de Laplace. Tudo que está no tempo vai virar para a frequência. A tensão, que deveria ser até um V minúsculo, né? Porque, apesar de tudo, ela é constante, né? A tensão é constante, então não tem estresse. No lugar da tensão, vamos fazer o seguinte, vamos deixar com estresse. Vamos deixar minúsculo. Vamos deixar minúsculo mesmo. Agora aqui vai ficar V ds, lá era V dt, aqui é V ds. Menos R vezes I ds, menos L vezes S vezes I ds, menos o I de zero, que eu não vou colocar, nós estamos colocando condições iniciais nulas, menos K φ, agora W maiúsculo, ou ômega maiúsculo, igual a zero. E essa mesma equação, eu vou colocar aqui embaixo, na minha matriz. Primeiro, o que é vezes I? Vezes I tem esses dois aqui. Menos R menos SL.
Depois, vezes o ômega, eu tenho menos Kφ. E depois, jogo o V para lá, eu tenho menos V. Né? Muito melhor jogar tudo isso aqui para cá. Né? Daí fica tudo positivo. E aqui eu tenho um sisteminha linear, onde eu consigo encontrar I e ômega com certa facilidade, só fazendo o Gauss-Jordan. Né? Eu vou analisar melhor esse sisteminha agora, junto com vocês aqui no MATLAB. Eu vou deixar esse programinha aqui com vocês. Então, aqui eu também tenho o mesmo desenho, né? E peguei um motorzinho, onde eu defini aqui, ó, a resistência, vou chamar de R só, o L, foram dados. Aí eu tenho um J e um D. Não se assustem com esses números, isso aqui a gente vai poder mudar à vontade, né? É só porque aqui tinha uma redução de engrenagens no caminho, tá? Mas isso aqui a gente coloca depois o valor que bem quiser. E o valor de Kφ, eu disse que era 20. Em alguns momentos tinha um KT e um KV, é tudo a mesma coisa, é tudo o Kφ, tá? Que vale 20. A tensão de entrada, eu vou começar com um degrau. 1 vezes Vside dt. O torque inicial 0. Depois nós colocamos um valorzinho. Vou fazer isto até aqui, por enquanto. Só tem que cuidar, já que eu chamei tudo de R e dL, agora tem que ser tudo R e L, né? Executo até aqui. Então, veja aqui, eu tenho 1 sobre S, que é a tensão de entrada. E aqui aquela matriz, que é o que nós fizemos, R mais SL, né? Kφ, menos S, né? Menos JD. Ao invés de B, eu chamei de D. Vai dar essa matrizinha aqui. Muito bem. Aqui eu fiquei com o sisteminha, que eu chamei lá no MATLAB assim, AA vezes X igual a BB. X é igual a AA na menos 1 vezes BB. E daí eu acho, o que eu vou achar? O I e o ômega, que são a minha matriz X. Então, X igual a AA dividido por BB, eu achei o X. Está aqui, ó. O X1 e o X2, né? Que são I e ômega. Aqui, ó, I e ômega. Só que esses valores estão na frequência. Se eu quero eles no tempo, eu tenho que fazer a transformada inversa de Laplace. E foi o que eu fiz aqui, ó. I pequenininho é a transformada inversa de Laplace do I do S. O ômega, poderia ter chamado de W, é igual a I Laplace do W, e fiz o gráfico dos dois. Vou fazer esses dois agora devagarinho. F10 uma vez. Agora ele vai tirar a transformada de Laplace, vai fazer o gráfico da corrente. Esse é um pouco demorado, porque está uma função simbólica, né? Sempre que possível é bom transformar para numérica com aquele MATLAB Function. E agora eu tenho o gráfico, deveria ter colocado um título, tanto da corrente, né? A corrente começa em 0, como nós consideramos. Ela vai dar um pico de corrente e depois ela dá uma estabilizada aqui em 0,0, alguma coisa aqui, né? 0,05, alguma coisa assim. Corrente bem pequenininha, claro, não tem carga alguma, só tem atrito. E neste gráfico aqui de baixo, o gráfico da velocidade, o motor começa com 0 radianos por segundo.
e termina aqui em 0,0, quase 0,05 radianos por segundo. Não satisfeito com isso, só simplesmente obtive uma resposta, né? E de fato até satisfatória, porque eu tenho a corrente e a velocidade. Eu poderia fazer o seguinte agora. Primeiro eu vou inserir uma quebra de seção aqui, porque eu não vou querer executar, né? Eu vou querer executar só uma parte, na verdade, só vou querer executar isso aqui toda vez, então não vou querer executar lá para baixo. Né? Clico ali do lado, ele executa só do ladinho, já aparece tudo que eu quero aqui, né? Fizemos tudo de novo, tá, beleza. Eu coloquei só 1 volt, mas esse era o motor de 100 volts, então eu posso colocar um degrau de 100 volts, por que não? Vamos ver o que acontece. Naturalmente, eu imagino que a velocidade vai aumentar um monte. Né? Por quê? Porque eu coloquei 100 vezes mais tensão. Agora, ó, 100 sobre S. A velocidade é realmente de 0,05, ela aumentou. Como é um sistema linear, eu aumentei a entrada em 100 vezes. A saída também aumentou em 100 vezes. Perceba que aqui não tem nada de plano S, nada de função de transferência, tem apenas equações diferenciais, tem transformada de Laplace, transformando, né, vamos ver lá o quadro branco, nós temos equações diferenciais aqui e aqui, depois nós aplicamos transformada de Laplace, nós resolvemos o sistema e a transformada inversa de Laplace. Não tem nada de função de transferência. Mesmo porque nem foi pedido nenhuma função de transferência. Né? Bom, mas imagine que você fizesse um sisteminha, né, que você entra com atenção, tem um sistema aqui tem o teu sistema, e você quer saber qual que é a velocidade aqui. Isso de fato seria bastante interessante. Né? E nesse sistema aqui eu posso analisar o comportamento dele para diversas situações, agora que eu tenho um sistema aqui colocado. Não que eu não possa fazer isso com essas matrizes aqui. Eu também posso. Né? Inclusive, nós vamos fazer e comparar. De certa forma, nós vamos ter que resolver esse sistema, né? Então, eu tenho aqui V menos R vezes I. Vou colocar R mais SL vezes I menos K φ ômega igual a 0. Eu tenho duas variáveis e tenho duas equações. Eu vou tentar substituir uma na outra, ao invés de resolver por linha a redução aqui, me parece que vai ser mais difícil. Eu acho que aqui da primeira eu consigo achar bastante coisa, tá? Porque este I é possível de ser isolado e ser substituído aqui. Eu vou substituir I igual a J vezes, colocar o S até aqui, S vezes J ômega. Aqui tem o menos também, né? Porque esse menos vem para cá. Né? Esse menos multiplica aqui, tomar esse cuidado, né? Multiplica o primeiro e o segundo. Mais B ômega mais T L. Tá? Passei esse para lá, esse para cá, e tudo dividido por Kφ. E esse I é que eu vou jogar ele ali dentro. Não é tão difícil, dá um pouco de trabalho, né?
Vai ficar V menos. Posso passar até para o outro lado, R mais SL, que multiplica SJ ômega mais B ômega mais torque da carga. Eu passei esse para lá e esse para cá. Mais K φ ômega. Só lembrando que tudo isso daqui, ó, é o I. Tá? É esse I aqui, ó, que foi substituído. E aí nós fizemos alguns algebrismos que eu já fiz, né, para não correr o risco de errar num pequeno detalhe. Esses algebrismos, eles estão todos feitos aqui. O único detalhe que aqui está θ sobre VA e não ômega sobre VA. Agora, se eu quero ômega, é só fazer S, é a derivada do θ, né? Então é só multiplicar ele por S. Bom, se eu multiplico do lado de lá por S, eu tenho que multiplicar do lado de cá por S também. Então, ômega sobre VA vai ficar S ao quadrado, mais S na primeira, mais S na zero. Só isso. Bom, o numerador continua Kφ, como está aqui. O denominador vai ficar LA vezes J, né? Ou simplesmente L, que nós chamamos de L, vezes J, vezes S quadrado. Então, aqui, o primeiro é S quadrado, o segundo é S na 1 e o terceiro é S na 0. Essa é a sequência. O S na 1 vai ficar R vezes J mais L vezes D. E o S na 0, lembre-se, porque é velocidade por tensão, vai ficar R vezes o Bzinho, que nós chamamos aqui de D, né, mais Kφ vezes Kφ, mais Kφ ao quadrado. Não vou executar tudo, porque provavelmente ele vai precisar da parte de cima mesmo. Agora, aqui nós temos o sistema, tá? Com o S quadrado, o S e sem nada. Nós poderíamos também fazer, por que não, a função de transferência 3D. Não vou fazer agora, tá? Essa aqui é a função de transferência. E aqui é o mapa da função de transferência. Talvez eu tenha que fazer ela 3D para que vocês entendam ela aqui sim. Então eu vou fazer ela 3D. Arthur, José, Raíssa, Ana, como é que tá até aqui? Victor, Karine, Andrew, Francisco. Eu só não consegui entender mesmo esse último gráfico aí, professor, mas acho que quando o senhor fizer 3D eu vou conseguir entender melhor. Legal, eu imagino que sim, Eu vou reescrever isso aqui agora, de uma forma mais inteligível, tá? Eu vou chamar o numerador disso ali, esse cara aqui, ó, eu vou escrever vezes S quadrado, eu poderia, antes de sair apagando, né? Pelo menos salvar esses caras aqui e dar uma comentada. Isso. Vezes S quadrado. Vezes S e vezes nada, o último, né? Aqui eu vou colocar mais e mais. Vou chamar de sistema aqui de novo. Sistema igual a num dividido pelo denominador. Num dividido por den. Vou executar só até aqui. Ele sublinhou aqui porque tem duas variáveis sistema. Está aqui, ó, a variável sistema. Eu vou transformar ela numa função. Nós erramos aqui, ó.
tudo isso aqui, tudo isso, ó, tem um mais aqui no meio e que nós não levamos em consideração. Tomar cuidado. Agora sim, né, vamos ver se bate. Vou colocar um doble aqui, para ele não colocar essa resposta simbólica e sim colocar uma resposta numérica para nós. Ah, agora ó, a resposta deu exatamente a que está aqui embaixo. Então tá ok. Então, essas aqui são as raízes do denominador que nós chamamos de polos, tá? Polos são as raízes do denominador. Agora, elas têm uma parte, vocês podem ver aqui o lado real, e uma parte imaginária. Eu poderia dizer para o sigma ir até 2 vezes esse valor, e o ômega ir até 2 vezes esse valor. Ou, de repente, pegar o módulo, né? Alguma coisa assim. Bom, eu vou escrever aqui, por simplicidade agora, sigma é igual a linspace de menos 30 até 30. E colocar aqui uns 100 pontos. Poderia deixar isso de forma automática. Eu não vou porque é um excesso de preciosismo agora na aula que não é necessário, né? Ômega menos 40 até 40. Eu vou fazer até os dois de menos 40 até 40, então, ou deixa assim. Agora, como é um gráfico 3D, eu tenho que fazer um mesh grid. E eu vou encontrar agora o sistema para todos esses pontos, né? Vou escrever aqui módulo do sistema, o syst módulo é igual ao sistema, desde que eu jogue no lugar do S, sigma, mais J ômega. O resultado disso aqui vai ser um número complexo, né? Eu quero só o módulo, então ABS. E agora um gráfico 3D, Mesh, né, ou Surf. Eu gosto muito do Mesh. Agora sigma, ômega, sigma maiúsculo, ômega maiúsculo, sigma, ômega e syst módulo. Só para saber onde está cada eixo, né? Está escrito errado. Qual? Ah, o ômega, né? Obrigado. Só para saber o que vai em cada lugar aqui, vou escrever aqui sigma. Esse barra é só quando tem... Não, acho que o barra vai precisar para escrever sim. Só quando tem caractere látex ativado, né? Mas eu acho que não. Eu acho que quando não tem também precisa. Salva para não perder e executa. Poderia ter executado só a última sessão. Executei desde o início. Me parece que o ômega até... Claro que o ômega até 40 foi pouco, né? Porque nós tínhamos feito até 40 e pouco, o ômega deu 40 e pouco, teria que ser o ômega até uns 80, pelo menos, né? Então, eu vou colocar até 80 o ômega, de menos 80 a mais 80, né? Pelo menos o dobro.
E aqui eu tenho onde o módulo, né, onde o denominador vai para o infinito. Essa é a função de transferência onde nós encontramos os polos, né? Exatamente no valor dos polos ela vai para o infinito. Agora eu poderia fazer, para facilitar ainda, eu vou fazer mais um gráfico para depois chegar naqueles que vocês disseram que não entenderam, mas tenho certeza que entenderam. Eu vou escrever aqui contour, que é o gráfico de contornos, né, que é um gráfico 3D achatado, porque gráfico 3D é só uma ilusão de ótica, né? Então aqui no gráfico de contornos, você vê onde ela vai para o infinito aqui. Se eu colocasse uma gradezinha ajudaria, né? Então vamos colocar aqui um grid on. Esse gráfico de contornos é exatamente igual ao gráfico de superfície que a gente fez aqui, apenas as cores indicam os valores. Aqui tem os dois picos aqui representados, só ele terminar um pouquinho para ficar mais bonito. Pronto. Né? E aqui a gente tem o valor de sigma em torno de menos 18, né? E de ômega em torno de menos 40 e mais 40. Este gráfico aqui, ó, este de contorno, é exatamente igual a este gráfico aqui, ó. Exatamente este. Pode ver que ele vem até 17, né? Aqui 17 e 40 e menos 40. É exatamente o mesmo gráfico. Muito bem. Este aqui é o gráfico, né, dos polos da função de transferência, dos denominadores da função de transferência. O que me diz uma função de transferência? Bom, a função de transferência me diz como o sistema se comporta, né? Independente da entrada, você já consegue prever a saída. Se os polos são complexos, você já sabe que ele tem uma resposta ondulatória, que é o caso aqui, ó. Se eu aplicar um degrau, a resposta do motor vai ser essa, a um degrau de 1 volt de tensão. Eu poderia colocar 10, 100 volts, né? É o que nós vamos fazer. A resposta ao impulso, né? Eu colocar simplesmente assim um impulso de tensão de área 1, não de amplitude 1. A amplitude é quase infinita num tempo quase nulo, onde a multiplicação da amplitude pelo tempo é 1. Vai dar esse tipo de resposta aqui, né? E, finalmente, as respostas em frequência, que a gente já vai entender quando a gente coloca uma entrada senoidal, né? Um verdadeiro absurdo. Nesse caso, faz o motor girar um pouquinho para um lado, depois faz girar para o outro. Talvez nem tão absurdo assim, como é uma máquina de lavar roupa hoje, né? Você não gira para um lado, depois gira para o outro. Gira para um lado, gira para o outro. Tem uma série de equipamentos que funcionam assim. Bom, e a gente vai entender bem o que significa esse gráfico aqui. Meus caros, agora eu vou fazer o contrário, eu vou comentar isso que nós fizemos, o 3D, tá? Porque isso são apenas questões didáticas e não tão técnicas, mas importantes para entender o que está acontecendo. A Karine, ficou claro agora, depois do 3D, Karine? Sim, professor. A Raíssa colocou complicado, o Francisco está complexo, mas apesar da complexidade, vocês estão acompanhando? Olha que eu não tenho nenhum aluno mais ou menos aqui em Cálculo 4, eu só tenho aluno bom. Então, se vocês não entenderem, eu tenho que explicar moralmente de novo. Tá? Não estou fazendo média. Se eu pegar vocês aqui, que eu estou lendo o nome na tela, não tem nenhum mais ou menos. Tá, então tá bom. Bom, vejam aqui que nós fizemos aquele modelo que ficou mais fácil de entender, com equações diferenciais e passando para Laplace. Agora eu vou colocar um degrau por enquanto, de 1 volt, só para ficar igual, e vou ver o gráfico da corrente e da tensão, só até aqui.
mas para ficar mais fácil, no mínimo eu vou colocar um título. Eu não vou colocar os eixos, porque eu sei que um é o do tempo e o outro é da corrente, e depois vocês podem fazer isso aí. Só vou escrever aqui, corrente nesse aqui, e rotação no outro, porque um pouquinho de ajuda é bom aqui. Rotação. Vou apagar tudo para não me dar nenhum tipo de atrapalho mental na minha análise. Executei só essa primeira seção aqui, cliquei aqui ao lado. Eu acho que se eu tivesse colocado o MATLAB Function aqui, seria lucro para fazer o gráfico mais rápido. Agora já foi. Eu acho que nós vamos colocar o MATLAB Function, viu? Depois que isso sair, eu vou colocar. Então, eu tenho aqui, ó, o gráfico da corrente. Eu tenho a corrente final, inclusive, né? E da rotação. Bom, nós encontramos uma função de transferência em que saía velocidade ou rotação para cada entrada, né? Então, e não de corrente por entrada. Então, a nossa função de transferência, aquela nossa caixinha que nós desenhamos aqui, ó. Essa caixinha, ela me dá a velocidade de acordo com a tensão. Então, eu vou só no gráfico da velocidade. O da corrente eu nem vou ver. E eu percebo que quando eu coloco 1 volt, a resposta é essa daqui, ó. Aí eu fiz o gráfico de 0 até 1 segundo. Agora eu vou dar uma olhada qual que é a resposta ao degrau, quando eu tenho um sistema e me pede qual que é a resposta ao degrau. Bom, eu tenho um sistema e me pede qual que é a resposta ao degrau. Eu tenho o sistema, que é o mesmo sistema, e pede-se qual que é a resposta ao degrau. Está aqui, ó, a resposta ao degrau. Ah, meu Deus do céu! Está aqui, ó, a resposta ao degrau, a mesma coisa. O gráfico foi feito durante menos tempo. Por quê? Porque quando eu fiz aqui step, que é uma função pronta do MATLAB sistema, ele escolheu esse tempo, né? Ele escolhe automaticamente. E é possível escolher automaticamente? Claro que é. Vocês se lembram dos polos? Bom, os polos, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real tem a ver com o transitório. Isso é uma frequência, tá? Então, 1 dividido por ela eu tenho um período e eu faço 5 vezes maior, né? Porque é o tempo de acomodação. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou ter que escrever lá em cima para deixar isso automático, né? Eu teria que... Bom, eu só vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui máximo tempo é igual ao módulo do real do polos. Né? Vou fazer só esse pedacinho aqui, que eu já vou achar o número 16. Tá? Mas eu não quero 16, eu quero 5 dividido pelo 16. Olha aqui, ó, já achei. Né? E agora eu posso fazer ainda 5 dividido por isso ali, que nós tínhamos feito antes ao contrário, né? Então, até 0,30, mais ou menos, tá? Eu poderia colocar aqui até o máximo, né? Porque daí ele só vai achar 1. O máximo de tudo isso aqui. Executar de novo, vai dar simplesmente 0,29, tá? Então, 0,29, e o gráfico que o MATLAB fez automaticamente foi um pouco além, foi até 0,35. E nós dissemos que até aqui estava bom, mas de fato até aqui está bom. Se você quiser fazer até 10 vezes, sem problema nenhum. É só para você saber que existe uma técnica para calcular esse tempo de transitório. O tempo de transitório, seja na resposta impulso ou ao degrau, é a mesma.
Aí vocês vão me pedir, o que é esse diagrama? Não é de Bode, hein? Não vai começar a imitar Bode aí. Diagrama de Bode. Ele é um diagrama na frequência e não no tempo. Como assim na frequência? Bom, imagine agora que ao invés de um degrau, você colocasse nesse motor uma tensão que ora subisse, ora caísse. Eu acho que o seno é um bom exemplo disso. Então você vai colocar aqui seno de t. E vamos colocar a frequência 1 também, por enquanto. Não precisaria, aqui só estou sendo didático, colocando 1t. E aqui vai aparecer a transformada de Laplace, obviamente, disso. Vamos apagar tudo isso aqui. Salva e executa só a primeira parte. Agora a entrada é um seno, não é mais um degrau. É como se fosse uma máquina de lavar roupa. Horas gira para um lado, horas gira para o outro. Aqui já está a transformada de Laplace do seno. Encontrada aqui a transformada inversa de Laplace. Não se assustem com esses números, é simplesmente porque é matemática simbólica, né? Aqui eu tenho a corrente e aqui a rotação. Você vai dizer que parece que está errado. Não está errado. É porque o nosso período aqui ele vai ser de 2π. E nós fizemos nem de 3,14, né? Então, isso aqui eu teria que fazer pelo menos aí uns 10 períodos, imagino eu, para dar certo. Então, eu vou colocar esse gráfico agora até 30 segundos e não até 1. Isso eu ajeito aqui. Eu já vou fazer mais uma coisa aqui, que eu já estou cansado de gráficos lentos. Tá? Então, aqui nesse I, vou escrever igual a MATLAB function I. E o ômega, a mesma coisa. Só falta não ficar mais rápido, né? Você vai dizer, Ângelo, você mentiu para nós. Aqui é ômega e não W. Ficou mais rápido, né? Olha aqui, ó, aqui está a mesma função que estava aqui em cima. E a função ômega mesma que está lá em cima, mas agora com números. Eu só mudei para 30 um dos tempos, né? Vou mudar o da corrente também. Só mudei o do ômega, que é o de interesse, sim, né? Então, aqui eu tenho a corrente, né? Com um transitóriozinho aqui, obviamente, né? Mas assim é que vai a corrente senoidal. E aqui eu tenho a rotação, né? Indo até próximo àquele valor que ia a resposta ao degrau, 0,05, né? E assim vai. Bom, eu vou ver o que significa, né? Uma vez que aqui a nossa frequência foi de 1 radiano por segundo, uma frequência bem pequena, né? Quer dizer que a cada 2π, a cada 6,28 segundos, o motor ele foi e voltou. E agora eu tenho aqui o diagrama de Bode que eu vou analisar para a frequência de 1 radianos por segundo, que é 10 na 0, né? O que acontece? A saída vai ser de 0,05 mesmo. Acontece que conforme você for mudando só a frequência e não a amplitude da tensão de entrada, você vai ter uma velocidade maior do sistema. Tá ok? A velocidade é máxima aqui nesta frequência aqui, ó. Essa frequência aqui, dando uma olhadinha, é acima de 10, né? 10, 20, 30, 40, mais ou menos, né? No olho aqui, uns 40, né? Eu vou tirar esse cara daqui e vou olhar bem certinho qual que é essa frequência, ou o mais próximo possível.
Aí deve estar um pouco pequeno, mas confie em mim, eu vou dizer qual que é o valor aqui, se for muito pequeno. Cliquei, 37,48 eu achei ali. E é radianos por segundo a unidade da frequência. 37,48. Agora eu vou colocar essa frequência lá em cima, na frequência de alimentação do motor, 37,48, né? Ele vai e volta bem mais rápido. Talvez seria interessante eu fazer o gráfico desse V também, eu já logo vou fazer em seguida, vou colocar tanto o V quanto a velocidade. Então, esse V é de tensão, tá? Quanto o ômega de rotação. Agora, o meu gráfico em 10 segundos virou um verdadeiro absurdo, né? É difícil até de enxergar. Eu posso fazer esse gráfico agora, acho que uns 2 segundos está de bom tamanho, né? Vamos fazer 3 segundos, vou fazer tudo de novo. Olha aqui, ó. Corrente, tem um transitório, claro, e a rotação. Agora, a rotação vai variar entre a rotação máxima, que parece ser um 0,07 positivo e 0,07 negativo. E é exatamente isso que me diz aquele diagrama de Bode aqui, ó, né? Que quando eu estiver trabalhando com essa frequência, a amplitude máxima vai ser de 0,07 para cada 1 volt na entrada. Agora, se eu colocasse, ao invés de 1 volt, se eu colocasse 100, vamos ver o que aconteceria. Eu imagino que a amplitude vai ter que ser aumentada por 100, né? A velocidade. Vamos ver. Isso se você não queimar o motor ali, por tá dando sempre trancos muito bruscos, né? Mas ainda bem que aqui na matemática não se queima nada, né? Ele funciona com o mesmo modelo o tempo todo. Também não existe mola que não volte ao lugar, né? Constante elástica é uma maravilha. Depois, dentro da engenharia, a gente vai saber que esses modelos eles funcionam bem sob determinadas condições. Agora eu tenho aqui, ó, a corrente, claro, agora já aumentou, né? E a rotação, olha aqui, ó, e de fato ela aumentou 100 vezes, ó, para cima e para baixo, né? De 7 para menos 7. E o diagrama de Bode, o que aconteceu com ele, será? Ficou exatamente o mesmo, tá? Porque o diagrama de Bode, ele não tem nada a ver com a entrada e com a saída, é só a resposta do sistema, é a saída dividido pela entrada. Se a tensão aumentou de 100 vezes, a rotação aumentou de 100 vezes, mas o que está ali no meio é o mesmo motor, responde exatamente igual para cada volt de entrada. Então, função de transferência é o sistema, não tem nada a ver com a entrada e com a saída. Se aumentou 100 aqui, aumenta 100 aqui, mas o número de vezes que é multiplicado aqui no meio, que é o sistema, é o mesmo. O ganho do sistema é o mesmo. Agora, bastante interessante seria, eu vejo que é colocar aqui junto com a saída da rotação, eu colocar a tensão de entrada, que é o que eu vou fazer agora. Eu acho que seria fundamental até colocar junto. Então, hold on. Fplot. V. E de 0 até 3, obviamente, também. Antes disso, eu vou dizer que V igual a, só para ficar mais rápido, né? Lab function de V. Esse V tem amplitude 100 e a rotação tem amplitude 6. Eu vou fazer de V dividido por 100, tá?
só para caber aqui, senão vai ficar um verdadeiro absurdo. Tá? E hold off, senão esse cara não sai mais. Não gostou? Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, eu vou tentar diferente isso aqui. DV dividido por 100 aqui. Ah, agora ficou. Agora ficou. Vou apagar de novo porque parece que não ficou legal. Talvez por conta do hold on que tinha antes. E ele fez até um pedacinho. Então aqui agora eu tenho a rotação e a tensão de entrada. Ó. Eu deveria colocar uma legenda aqui para ver melhor isso. Legend. Rotação. Tensão de entrada. Claro que a tensão vai ser de entrada, né? Não precisa nem colocar tensão. Normalmente ela se posiciona em locais nada bom, daí você escreve aqui location best, daí ela escolhe a melhor posição para a legenda. Executa de novo. Beleza. Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui em 3 frequências que nós vamos usar. Nós vamos começar com a frequência de, olhando lá para o diagrama de Bode, lá embaixo. Só com frequências, vou começar com 10 Hz, depois eu vou usar essa frequência específica, e depois eu vou usar 1000 Hz, tá? 10, essa frequência específica, e depois 1000 Hz. Vou começar com 10. Talvez eu tenha que fazer mais tempo, né? Vamos lá ver no gráfico. Talvez não precise. Não precisa. Ó. 10 Hz. Eu vou dobrar o tamanho desse cara. Aqui ele teve tamanho 1. Não, eu vou multiplicar por 5 o tamanho desse cara, para ele ficar parecido com outro tamanho. Tá? Vai ser importante na nossa análise. Então, para eu multiplicar por 5, é só eu dividir por 20 aqui. Pronto. Agora eu tenho rotação e tensão praticamente juntos. Né? Praticamente eu aplico a tensão e a minha velocidade segue. Se eu tivesse uma frequência mais baixa, seguiria mais de perto ainda. Isso aqui no Bode eu consigo olhar também, porque esse ângulo, né? Vocês não sabiam para que servia isso aqui, ó, o ângulo 0. Conforme a frequência aumenta, esse ângulo ele aumenta, né? Negativamente. Então, se eu colocar a frequência de 20, o que vai acontecer? Esse ângulo vai ser uns 22,5 aqui, tá? Vai aumentar um pouquinho a saída, mas o problema não é tanto a saída aumentar. Vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho o azul, mas o que vai acontecer vai ser mais um atraso de uma onda em relação à outra. Eu vou colocar a frequência aqui de 20. Ó. Veja que eu não mudei a amplitude. Aumentou um pouquinho a amplitude, mas aumentou essa diferença aqui. Ó. Agora eu vou aumentar mais ainda a frequência, só a frequência. E agora vai aumentar a amplitude e a distância, obviamente. Aumentou a amplitude, né? Mas aumentou também essa distância entre as duas.
E agora eu vou aumentar loucamente a frequência. Vou colocar 1000 aqui. Só a frequência, não estou aumentando o valor da amplitude da tensão. Vai ser até difícil de ver, né? Porque a frequência ficou muito elevada, mas a gente pode dar um zoom, né? Ou a gente pode ser menos mamute, né? E fazer durante um períodozinho menor, né? Acho que é o ideal. Nós vamos fazer aqui até 0,03. Tanto esse, 0,03. Vamos dividir pelo menos por 100, se não por 1000, vamos dividir por 100. Eu vou ter que fazer mais tempo, né? Porque eu não estou conseguindo enxergar bem essa rotação. Veja que a amplitude da rotação caiu um monte. Eu, inclusive, vou fazer até 1 segundo, então. Muito bem, vamos tirar esse gráfico daqui e entender o que isso significa. Saiu, agora saiu 2. Esperar o zoom acontecer, que aqui na minha tela ele ainda não aconteceu, acabou de acontecer. E aqui eu percebo uma rotação aumentando de maneira bem singela, né? E ela não continuou. Tá? Talvez porque nós fizemos apenas o gráfico da tensão até 1. Eu teria que ter feito da rotação também, né? Que eu falhei. Então, vamos fazer de novo. Até 1 foi um exagero, né? Poderia ter sido bem menos. Agora já foi. Opa, agora apareceu. Mesmo assim, eu vou tirar esse gráfico daí e mostrar ele maximizado. Percebam como a rotação agora ela ficou bem pequenininha em relação à tensão. Eu vou aumentar a rotação. Vou aumentar tudo, né? E olha como ficou a rotação. Claro que ela fica indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Porque ela é alternada, eu estou aplicando uma tensão alternada, né? Mas vocês conseguem, a partir daqui está do regime, né? Depois de 0,3, né? Como era o esperado, nós chegamos no regime. Mais um zoom. E aqui nós temos, né, a rotação. Legal também é ver o gráfico de corrente do motor aqui mais para cima. Esse é o gráfico de corrente. Eu deixei até 3 segundos aqui também, mas a gente vai dar um zoom. Esse é o gráfico da corrente. E também fica aí alternada, obviamente, né? Uma vez que nós aplicamos uma tensão alternada. E o que o bode quer dizer? O bode, ele quer dizer que o teu ganho, né, a tua rotação com relação à tensão vai ser bem pequenininha aqui em torno do 1000. A amplitude, né, vai ser pequenininha em torno do 1000. O bode só vale como resposta em frequência. Tá? Conforme varia a frequência, varia a amplitude da saída para uma mesma amplitude de entrada. Além disso, ele te diz a fase, né? Aqui ele está acompanhando a entrada e aqui ele está atrasado de 180 graus. E se a gente dá uma olhadinha lá no gráfico, né, talvez eu não faça... Bom, é só eu diminuir um pouquinho a tensão que vai dar certo. Eu vou diminuir mais a tensão, vou pegar a tensão e vou dividir por uns 1000, e daí a gente vai conseguir ver esse defasamento entre a rotação e a tensão de entrada. Olha aqui, ó, vai conseguir mesmo. Vou ter que dividir um pouquinho mais ainda, né? Eu vou dividir isso aqui por 10 e dividir por 5. Só estou ajeitando uma questão de escala aqui. Aqui ficou perfeito.
Eu vou dar um zoom aqui depois que tiver em regime, que o Bode só me dá a resposta em regime, essa parte transitória ali no começo não, né? O que acontece? Vejam que quando a tensão aqui está no pico, só um tempão depois, 180 graus depois, a rotação chega no pico, né? Ó, desculpe, aqui é a tensão e aqui é a rotação, tá certinho, tá? É isso aí. Quando a tensão chega no pico, né? E a rotação chega num equivalente, né? Num análogo, 180 graus depois. Tá sempre atrasada, né? É como você faz força para frente e para trás, né? Enquanto você está fazendo força para frente, né? A coisa ainda não anda para frente, vai demorar um pouco para ela ir para frente. Daí depois, quando tu puxa de volta, ela ainda está indo para lá, né? Isso naturalmente devido à inércia do sistema. E esse comportamento, o diagrama de Bode te dá. Ó, se você quiser ir para frente e para trás, chega uma hora que você não vai, o motor quase nem vai se mexer mais, né? E além de tudo, vai estar atrasado a tua saída da tua entrada. Sei que não é moleza isso que nós vimos hoje, né? Isso que nós vimos hoje são sistemas de equações diferenciais aplicando transformada de Laplace com o bônus de uma análise de função de transferência. Agora, meus alunos mais do que especiais aí, alguma dúvida aí em tudo isso que eu falei, por mais simples que seja, vocês já estão num nível alto, assim, de matemática e não tem só o direito como o dever de perguntar se não entenderam alguma coisa. Ana, Raíssa, Victor, Arthur, Karine e Francisco. Tá tranquilo, professor, só vou ter que dar uma revisada na aula depois, porque foi bastante coisa aí. Não, eu vou dar uma boa editada, né? E eu já vou colocar lá no Teams, no Moodle também, esse arquivo para que vocês possam executá-lo lá. Então tá, meus caros, com relação às apresentações, houveram bastante pedidos para serem semana que vem. Se alguém quiser, alguém vai querer apresentar amanhã? Eu acho que toda semana que vem, então, tá. Então tá bom, amanhã a gente começa com equações diferenciais parciais, então. Professor, Oi? eu e o Victor, a gente vai fazer a prova. O senhor só falou pra gente que ia ser essa semana, a gente não sabe que dia que vai ser. Eu acho que eu vou dar a prova para vocês fora do horário de aula, tá? Eu já estou com a prova pronta, Karine. Podemos conversar, então, amanhã, durante a aula, no início da aula? Pode e aí ser. A gente combina um horário amanhã mesmo para fazer a prova de repente. Tá? Se não for possível, daí faz no horário da aula, mas não seria legal fora do horário de aula, eu acho. Daí eu deixo com vocês. Então tá, então amanhã vocês fazem a prova, eu deixo com vocês, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Valeu, um abração a todos aí e até amanhã. Tchau, tchau.